Olá, meus amigos, minhas amigas. É um grande prazer estar com vocês aqui de novo no canal. Como vocês viram, a gente deu uma parada no canal um pouco. Tive problemas de natureza pessoal, de familiar e tudo mais. Tive que dar um tempo no canal. Não foi possível dar continuidade, muito trabalho também, né? E para resgatar o nosso canal novamente, eu vou começar com um assunto que julgo ser do interesse de todos, né? O diabetes mellitus e suas complicações, né? Diabetes é uma doença que já desde os papiros lá do Egito já se sabe que existe, né? E é um problema de saúde pública, claro. Diabéticos são 9% da população brasileira, população de 210 milhões de pessoas. Então, vocês podem imaginar o contingente que é o diabetes, né? De diabéticos que temos em nossa nação. Então, é um problema porque o diabetes não é só a questão dos hábitos de vida, de não comer doce, enfim, de ter uma série de problemas. O diabetes, sobretudo, o grande problema relacionado ao diabetes são suas complicações, dentre as quais a mais destacada, sem dúvida alguma, é a doença cardiovascular. 50% dos diabéticos acabam por falecer por esse tipo de enfermidade. Então, a doença cardiovascular é a principal complicação do diabetes. Aí, quando eu falo doença cardiovascular, eu estou somando três coisas aí. Estou somando infarto agudo do miocárdio, estou somando AVC, né? E estou somando também insuficiência cardíaca. Pois bem, mas não é só essa a complicação do diabetes. O diabetes, por não conseguir colocar a glicose dentro da célula de forma perfeita, o que acaba acontecendo? Esse excedente de glicose, ele fica no plasma. No plasma, então, fora da célula, ele acaba se ligando a proteínas. Dá-se o nome disso de caramelização das proteínas ou de glicação das proteínas. Por isso que os médicos lá pedem para você hemoglobina glicada ou glicosilada. Como a hemoglobina é sintetizada, né, e tem uma vida de 90 dias, a gente tem uma ideia de que o quanto glicou de hemoglobina, o quanto houve a ligação do açúcar com a proteína, ou seja, da glicose com a hemoglobina, vai ser uma duração de 3 meses. Então, é um exame que nem depende de jejum, por exemplo. Então, mas ele é um exame bastante interessante porque ele é um marcador tanto do diagnóstico do diabetes, aqueles que têm 6,5 ou mais de hemoglobina glicada, já são considerados diabéticos, e aqueles, uma vez estando com diabetes, devem manter hemoglobina glicada abaixo de 7. Esse é o parâmetro usado no Brasil. Mas outras complicações também derivam do diabetes, porque trata-se, claro, de uma doença sistêmica e, portanto, toda essa glicação das proteínas vai levando à inflamação dos vasos pelo corpo inteiro, placas de ateromatose, enfim, o indivíduo culmina com eventos, então, de natureza vascular. Nós temos, então, outras complicações que não diretamente ligadas às cardiovasculares, mas temos, por exemplo, retinopatia diabética, podendo levar o indivíduo, inclusive, à cegueira, né, por conta dos microvasos, né, que levam sangue para a retina. Temos doença renal do diabetes, também doença da microcirculação. Quando eu falo microcirculação, são vasos muito pequenos, arteríolas, não é, com menos de 100 microcirculação. E também então, a doença renal, culminando aí, inclusive, também na necessidade, muitas vezes, de transplante, diálise e, claro, até morte de natureza renal, né? Então, também, como complicações, nós temos amputação de membros inferiores, né? Que é relativamente comum no indivíduo diabético. Então, é uma doença
terrível. Indivíduos diabéticos, em geral, né, quando não tratam adequadamente, têm até 6 a 7 anos de vida perdidos por conta dessa doença, e não morrer 6 a 7 anos antes. Mas, graças a Deus, nos últimos tempos, sobretudo na última década, têm sido ofertados tratamentos mais inteligentes, tratamentos mais eficazes na prevenção do diabetes e suas complicações, né? Objetivo número 1 de um tratamento de glicemia é baixar a glicose, né, no plasma. E segundo, que tenha prevenção dessas complicações, né? Então, no que diz respeito ao rim, especificamente, que é um dos órgãos-alvo acometidos pelo diabetes e frequentemente leva a níveis elevados de ureia, de creatinina, redução da taxa de filtração glomerular e, portanto, uma situação de falência renal ao longo do tempo, ao longo da existência da doença. O que se usa hoje para tentar minimizar este problema são remédios já antigos, bloqueadores de receptores de angiotensina, aí é losartana, valsartana, telmisartana, candesartana, todos esses sartanas da vida, eles, por promoverem vasodilatação da arteríola eferente, promovem então um benefício, preservam mais tempo o rim desse indivíduo, uma vez que esse indivíduo diabético ele tem já de antemão uma atividade do sistema, um ritmo de hiperfiltração glomerular, em parte derivado pela hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o tratamento com esses fármacos visa minimizar essa hiperfiltração glomerular, né? E que acaba levando à fadiga do sistema e complicando. Então, já são consagrados os usos dos BRA, né? Como eu falei, a classe já. E mais recentemente, que tem ganhado bastante destaque, são os inibidores SGLT2. Aí vocês têm dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina no Brasil, que atendem pelos nomes comerciais de Forxiga e Jardiance. São os dois mais comercializados nessa linha de drogas no Brasil, né? Mas, inclusive, essas drogas já foram estudadas e demonstraram redução de MACE, no caso da empaglifosina, e no caso, quando avaliava-se segurança cardiovascular, e quando se avalia pacientes com insuficiência cardíaca, inclusive sem diabetes, os inibidores SGLT2 já mostraram resultados de redução de morte e de internação hospitalar nesse grupo de pacientes com insuficiência cardíaca. Então foram remédios desenvolvidos para uma coisa, servem também para essa outra coisa, né? Inclusive tem alguns estudos não publicados, eu estou aqui já sabendo, com a dapaglifosina, no que diz respeito a pacientes com insuficiência renal e sem diabetes, no que houve um benefício para esse grupo de pacientes também, né? Muito interessa a todo cardiologista, porque o diabetes, sem dúvida nenhuma, é um importante fator de risco cardiovascular e vem aumentando na nossa sociedade. Vivemos numa sociedade obesogênica, no qual come-se muito, come-se mal, faz-se pouco exercício, pouca atividade física, então é mais propensa ao surgimento do diabetes, uma vez que a obesidade dificulta a performance do acoplamento entre a insulina e a glicose para que essa consiga penetrar na célula e ser fonte de energia primária, não é mesmo? Bom, pois bem, é um assunto caro para todo cardiologista, a gente vem estudando isso bastante tempo, né? O assunto tomou força depois de 2007,
quando o governo americano obrigou as indústrias farmacêuticas a fazerem estudos de segurança cardiovascular, né? Porque à época havia uma série de problemas, eu vou retratar aqui para vocês. Logo na virada do século foi feito um estudo chamado UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study, e esse estudo mostrou que ao longo da primeira década após o diagnóstico do diabético, ainda que fosse recém-diagnosticado, o estudo foi conduzido pelo professor David Matthews, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e mostrou que, apesar de redução dos eventos microvasculares, então me retomo lá, retina, neuropatia e doença renal do diabetes, né? Apesar disso ocorrer, eu não reduzi eventos macrovasculares, sobretudo infarto agudo do miocárdio, né? Então, esse estudo mostrou que teríamos problemas para vencer esse desafio, que era minimizar a doença cardiovascular no indivíduo diabético. Na sequência, bom, já que aqui não funcionou, tratando precocemente, vamos tentar de outra forma. Vamos tentar da forma mais agressiva, uma forma vamos dizer assim, menos sutil, né? Vamos ser mais agressivos no tratamento diabético, vamos descer essa glicemia custe o que custar, vamos aí dar drogas com maior potência, vamos manter a hemoglobina glicada em torno de 5,5 e vamos ver o que acontece se diminui o risco cardiovascular. Uma vez que colesterol baixo ele promove menos evento cardiovascular, pressão baixa também, vamos ver se a glicose também funciona da mesma forma. E foi 2 estudos, então, foram desenhados para responder essa questão, e os 2 fracassaram. Um eu chamava VADT, o outro ACCORD, os 2 fracassaram neste propósito de mostrar benefício cardiovascular. Bom, mais ou menos na mesma época surge o estudo STENO-2. O STENO-2, ele pegou indivíduos diabéticos e propôs, então, avaliar desfechos cardiovasculares da seguinte forma: vamos tratar aí a hemoglobina glicada, controlar a glicose, mas vamos tratar também com estatina os valores do LDL colesterol e vamos também controlar a pressão arterial desses indivíduos, né? Pois bem, e o que se encontrou foi que quando combinava todos esses aspectos, você tinha a redução sim de morte cardiovascular. Qual das 3 variáveis impactou mais nessa redução de morte? A pressão arterial sistólica e depois o nível de LDL colesterol. Tanto que hoje é bem consolidado, todo indivíduo diabético deve estar tomando uma estatina. Por quê? Outros estudos foram feitos, inclusive nos Estados Unidos, no Texas, um deles, demonstrando que o professor Steve Hafner demonstrou que em 7 anos o risco de um diabético vir a ter infarto é análogo a uma pessoa que já operou o coração. Então, indivíduos diabéticos são de alto risco. A única dúvida é: usaremos estatina de alta potência ou de média potência? Mas será necessário que isso seja feito, né? Então, o professor Steven Nissen, lá em 2007, fez um estudo com a rosiglitazona. Era um remédio interessante, uma nova classe de droga, e nessa leitura do professor Steven Nissen, que é da Cleveland Clinic, do setor de hemodinâmica, mostrou que indivíduos que usavam rosiglitazona, em relação aos outros fármacos para o tratamento do diabetes, tinham mais morte cardiovascular, né? Isso depois foi demonstrado em outras reanálises do estudo dele. Então, praticamente essa droga, a rosiglitazona, na época, não me lembro o nome do remédio no Brasil, mas ele ficou aqui no Brasil um tempo, né? E aí o remédio, inclusive, já saiu do mercado. Mas houve a necessidade de fazer, então, estudos de segurança cardiovascular,
E aí foram feitos vários estudos com várias drogas que se mostraram eficazes, né, na segurança, mas, porém, não agregavam qualquer sorte de benefício no que diz respeito à prevenção cardiovascular dos indivíduos com diabetes, né? Isso foi o estudo TECOS com a sitagliptina e todas as outras os inibidores DPP-4, aí tem cita, gliptina, saxagliptina, todos eles foram estudados, ficava neutro ali, tinha o benefício neutro. Era seguro, mas não beneficiava mais o coração do que as outras drogas, né? E aí o que acontece? Nesse ínterim de acontecimentos, né, surge um estudo chamado EMPA-REG, que mostra essa classe de drogas, a empaglifosina, reduzindo o MACE, que é um combinado de morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC, não fatal, claro. E aí esse estudo foi bastante impactante, ele teve desdobramentos para pacientes renais também, mostrando o mesmo benefício. Da mesma forma, a dapaglifosina, que é o Forxiga, o outro é o Jardiance, mostrou resultados análogos, né? Benefícios indiscutíveis, né? Dessas duas situações. Pois bem, no final do ano passado, então, são remédios que diminuem também eventos renais, preocupação de todo mundo que trata diabetes, né? Então, aí nós temos a seguinte situação. Diabetes e insuficiência renal foram estudadas num estudo chamado Fidelio DKD. É isso que eu vou falar agora rapidamente com vocês, né? Então, é sabido que a espironolactona, né, é um remédio inibidor do receptor mineral corticoide. Ele é usado, a espironolactona, em alguns cenários aí sobretudo no nosso caso da insuficiência cardíaca, mas também na hipertensão, em geral a quarta droga a ser usada, mas também em outros ambientes de dermatologia e também de endocrinologia, a espironolactona é usada. Mas a espironolactona confere uma série de efeitos adversos. Um deles muito grave é a hipercalemia, que é o aumento do potássio, né, no sangue, podendo culminar inclusive com morte, né? Então o aumento do potássio é uma complicação, mas tem outras, né? Impotência, disfunção erétil, tem aí ginecomastia, né, aumento de mamas mesmo em homens. Então tem que tomar um pouco de cuidado com doses utilizadas de espironolactona. Mas ela é um receptor que mantém uma relação com os hormônios esteroides, né? Ele é um inibidor do receptor mineral corticoide, mas é um inibidor esteroidal, né? Então, por isso que confere esses problemas da ginecomastia, etc, como eu falei, aí, a disfunção erétil, etc. Pois bem, surge nessa mesma classe de drogas, os inibidores seletivos de mineral corticoide, mas, portanto, não esteroidais, né? A Finerenone, nome em inglês, né? De um novo fármaco desta classe, então, portanto, o inibidor de receptor mineral corticoide seletivo e não esteroidal. E essa droga, ela é sabido que ela tem menos potencial de trazer efeitos adversos. A redução, o aumento do potássio no sangue não é tão elevado como na espironolactona, e também esses outros efeitos que são relacionados aos efeitos esteroidais também não são vistos, né? Então, dado a segurança do remédio, foi avaliado se em indivíduos diabéticos eu conseguiria impedir a evolução da insuficiência renal nesses indivíduos. Como falei, uma complicação frequente, complexa e grave do diabetes, né? Então, para tanto, foram recrutados
5.734 indivíduos de ambos os sexos, né, com diabetes mellitus comprovada, e foram assistidos esses indivíduos por 2,6 anos, com a Fine Renown versus o placebo. E o objetivo, o desfecho primário, foi observar o tempo para o evento renal, né? O desfecho primário, que era insuficiência renal, surgimento da redução de 40% da taxa de filtração glomerular e morte por causas renais, né? E o desfecho secundário também avaliava o tempo para o evento, que era o MACE, que eu já falei o que é para vocês, mais hospitalização por insuficiência cardíaca, né? Então foram alocados no grupo Fine Renown 2.833 indivíduos, no grupo placebo 2.841 indivíduos. Quantos eventos ocorreram para desfechos renais, ou seja, o desfecho primário, ocorreram no grupo Fine Renown, né? Quantos desfechos? 504. E quantos no grupo placebo? 600, né? Então, houve uma diferença de 17,8% para o grupo Fine Renown, para o grupo placebo 21,1%, dando uma diferença de 0,82%, portanto, 18% de diferença, e com uma significância estatística. E para o desfecho secundário, que era o de cardiovascular, né? Houve 367 eventos, 13% no grupo Fine Renown. No grupo placebo, houve 420 eventos, portanto, 14,8%, nesse intervalo de 2,6 meses. Aí vocês veem a gravidade do diabetes, como não se engane. Viu? Aí você vê os números aí. De 2.833, 600 tiveram, no grupo placebo, 600 tiveram o desfecho renal e 420 tiveram desfecho cardiovascular. Então é grave a coisa é brava, não pode abaixar o flanco, não. Claro que houve um aumento de potássio em relação ao grupo placebo, foi 0,9% no grupo placebo, 2,3% no grupo Fine Renown. Isso desperta um interesse. Por quê? Porque um dos grandes problemas de você usar a espironolactona, que já dos inibidores de receptor mineral corticoide, é o fato da gente saber que eles vão ter esses efeitos colaterais. E o que limita mais de tudo é o aumento do potássio, impede quase muitas vezes você usar. Mas eles ajudam, evitam fibrose cardíaca, evitam complicações. É bem estabelecido isso, é sabido isso, né? Agora, se surge uma droga com uma característica que impeça tais efeitos colaterais, como parece ser a Fine Renown, ela entra sim numa agenda para o tratamento do indivíduo diabético com vistas a evitar a insuficiência renal. Foi liberada há pouco pela FDA, Food and Drug Administration, nos Estados Unidos, e parece que aqui no Brasil vai seguir a mesma tendência, não é? Experiência, particularmente não tenho, nunca prescrevi o remédio, evidentemente nem no Brasil tem, mas parece ser promissor, né? A combinação de Fine Renown com inibidor SGLT2 é desconhecida. Vale lembrar que todos os pacientes que participaram do Fidelio, do estudo Fidelio DKD, todos eles usavam bloqueadores de receptor de angiotensina. Vamos dizer assim, todos eles usavam losartana. Então, aí sim eu posso falar que pode ser usado em conjunto, né? Contudo, no sentido de inibidor SGLT2, precisa haver um estudo que demonstre essa vantagem da associação. De qualquer jeito, é mais uma arma surgindo para o indivíduo diabético com vistas à prevenção da insuficiência renal. E não apenas isso, abre uma janela de oportunidade para o cardiologista nos pacientes com insuficiência cardíaca
que normalmente é o remédio nos tratamentos para insuficiência cardíaca. Normalmente você entra com beta-bloqueador em primeiro lugar, depois inibidores SGLT2, aí BRA ou IECA, muitas vezes, se possível, sacubitril com valsartana, né, que é o Entresto, e você deixa por último a espironolactona por causa das complicações, visto que os pacientes, quando entram com BRA e IECA, já aumentam um pouco o potássio. Agora, com menos esse problema, você vai poder, ao que tudo indica, entrar com um tratamento mais agressivo para a insuficiência cardíaca, que é uma doença bastante grave. 50% dos indivíduos morrem no intervalo de 5 anos, então novas alternativas farmacológicas, né, surgem para esses pacientes, né? Sempre lembrando que todo tratamento médico começa por dieta e atividade física. A gente fala muito de medicações, fala muito de coisas, né? Claro, o canal voltado para quem já é um pouco iniciado na área, contudo, sempre lembrando dieta, atividade física, é a pedra angular de todo o tratamento médico. Tá bom? Um abraço e até logo, meus amigos.